Você está conversando com o cliente, explica aquilo que você vende e a pessoa olha para você e solta um sonoro "tá caro". É a hora que bate aquele nervoso, que dá aquele branco. Você até sabe que não é bem assim, mas você não sabe exatamente o que responder. Aí, ou você começa a se explicar demais, ou já começa a pensar em dar algum tipo de desconto. Ou, simplesmente, a conversa morre ali. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Na maioria das vezes que o cliente diz "tá caro", não é sobre propriamente o preço do produto. E se você não entender isso, você vai continuar perdendo venda, mesmo tendo um bom produto, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdos desse tipo para você que quer melhorar ainda mais a sua performance em vendas. Antes de eu te mostrar o que responder, eu preciso te explicar uma coisa muito simples. Porque o erro da maioria das pessoas não é o que fala depois do "tá caro". Normalmente, o problema está no jeito que nós entendemos essa frase. O problema começa quando o cliente fala que tá caro. E o vendedor entende isso praticamente como se fosse ali um ataque. Praticamente como se fosse um ataque pessoal. Parece que a pessoa está dizendo: seu produto não vale isso, você está querendo me enganar, você está querendo me roubar, tem algo de errado aqui. Mas é muito importante dizer e frisar que na maioria das vezes não é nada disso. É quase uma frase solta, praticamente automática. É tipo quando alguém entra numa loja, olha ali algumas roupas e fala: "tá caro". Às vezes a pessoa nem sabe se ela vai comprar de verdade. Ela apenas só falou porque acaba sendo um costume, acaba sendo um hábito colocar esse tipo de frase ali no contexto de compra. Essa frase ela acaba tendo um poder enorme. Ela acaba bagunçando a cabeça de vários vendedores, porque nesse momento é quando bate o medo de perder a venda. Agora pensa comigo, vamos fazer uma reflexão. Quando o cliente fala "tá caro", o que a maioria das pessoas elas acabam fazendo? A primeira coisa que acontece na maioria das vezes é a pessoa começar a explicar tudo de novo, fala mais sobre o produto, fala mais sobre as funcionalidades, fala mais dos detalhes. Só que quanto mais você se explica, mais parece que você está tentando se justificar. Já a segunda coisa que mais acontece é entrar na parte do desconto. Às vezes nem é preciso o cliente pedir e o vendedor já fala algo do tipo: se você fechar hoje, mas só hoje, eu consigo melhorar um pouquinho aqui. E tem uma terceira reação que para mim é a pior de todas, que é começar a confrontar o cliente, que é quando o vendedor fala que não tá caro não, que o cliente está viajando. E o cliente responde que tá sim, que quem está viajando é o vendedor, que está querendo roubar ele. E pronto, o que era ali uma venda, um processo de negociação, acaba virando praticamente ali uma discussão. E tudo que você estava construindo vai por água abaixo e a venda ela acaba morrendo ali. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Quando o cliente diz que está caro, ele não está dizendo necessariamente que ele não vai comprar ou que ele já desistiu da compra. Na maioria das vezes, o que o cliente está dizendo é que ele não entendeu ainda direito o teu produto, o teu serviço, a tua solução. Ele não entendeu ainda por que acaba custando aquilo que você acabou de falar para ele. Ele ainda não entendeu direito o valor que aquela solução vai gerar para ele na vida dele. Não entendeu direito ainda se aquilo faz sentido para ele. Na maioria das vezes, é basicamente isso. O preço, ele não é um número, ele não é só isso. Normalmente, ele acaba sendo uma comparação. Uma mesma coisa pode ser barata para uma pessoa e pode ser cara para outra. Tudo vai depender do contexto que aquele cliente está. Então, da próxima vez que você escutar que está caro, não escute com uma rejeição. Entenda isso como uma conversa aberta com o teu cliente. E a pior coisa que você pode fazer é responder rápido demais. Porque normalmente resposta rápida ela acaba vindo no impulso. E o impulso ele faz você perder o controle. Então a primeira coisa que você tem que fazer é muito simples, que é ganhar tempo. Não com um silêncio estranho que acaba constrangindo ali ambas as partes, mas com perguntas que vão te ajudar ali a responder da melhor forma possível essa objeção que o cliente vai estar trazendo para você. Você pode perguntar sobre algo simples, nada muito elaborado que você precise ficar decorando, mas algo que faça o cliente pensar. Como, por exemplo, você pode perguntar para ele se está caro comparado ao quê? Quando você faz isso,
a conversa ela muda totalmente de direção. Ela sai somente ali do preço, de um número, de um valor, e vai ali para o entendimento. E você consegue ter um maior direcionamento, uma maior condução de para onde essa conversa ela vai estar indo. Na prática, o que acontece na maioria das vezes é isso. O cliente fala que está caro, você puxa a conversa de volta para o seu controle com uma pergunta estratégica, e é aí que a própria pessoa que falou que estava caro começa a se explicar. Ela pode, por exemplo, falar algo do tipo: poxa, é que eu tô dizendo que está caro porque eu estava comparando com relação ao produto ABC. Ou então ela pode falar: poxa, é que para mim não ficou claro ainda, é que se realmente essa solução que você está me propondo vai resolver o meu problema X. E olha só que interessante, é como eu falei para você, a conversa ela vai sair somente ali do preço e agora você consegue de fato trabalhar em cima de uma dúvida real que o cliente ele está tendo. E a dúvida realmente dá para trabalhar. Já o preço discutido do jeito errado fica bastante difícil conseguir contornar. E deixa eu te falar uma coisa que é muito importante você entender. Um vendedor bom, ele não tenta convencer. Ele entende, ele escuta e conduz a conversa da melhor forma possível. Quando você tenta provar que alguma coisa não tá cara, você acaba se colocando em uma posição ruim. Fica parecendo ali como se você estivesse precisando da aprovação do cliente. E quando você entende o que está realmente por trás dessa frase, você consegue ficar mais tranquilo, você fica muito mais confiante para dar continuidade na negociação. E tranquilidade passa confiança. E o cliente ele percebe isso na hora. Agora, mais um ponto importante. Dar um desconto pode até fechar aquela venda, mas pode criar um problema ainda maior para você. O cliente pode aprender que se pressionar, você vai ceder. E aí na próxima conversa, ele já vai começar pedindo desconto. Além disso, a venda ela já vai começar ali fraca. Lembrem sempre que o cliente que vem somente pelo preço, ele vai embora pelo preço também. A autoridade, ela não vem simplesmente de você acabar falando bonito, ela vem de você sustentar aquilo que você vende. Então, de uma vez por todas, guarda isso daqui. O tá caro, que muitas vezes aparece em várias negociações e negociações complexas, não é o fim da conversa. Ela é apenas o começo. É o cliente dizendo: me ajuda a entender melhor, me explica um pouco mais sobre isso que você está me oferecendo, me mostra se isso realmente é para mim. Quando você entende isso da maneira adequada, você para de ter medo desse tipo de situação e você começa a usar essa situação para vender melhor. Agora eu quero ouvir de você. Quando o cliente fala para você que tá caro aquilo que você está oferecendo para ele, o que você tem feito hoje em dia? Você tenta explicar mais? Você tenta dar desconto? Ou você acaba travando nesse tipo de situação? Escreve aqui nos comentários. De verdade, isso acaba ajudando muito a gente que passa por esse mesmo tipo de situação. E me ajuda também a criar outros conteúdos que podem ajudar pessoas que estejam passando pelas mesmas dificuldades que vocês. E se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tipo de situação de uma maneira diferente, já deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.